Olá, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da multiplicação e divisão de números naturais, que é a nossa aula 3. Então, vamos seguir as instruções aqui. Vocês vão ler o texto abaixo, não precisa copiar essas informações aqui, tá? Não precisa, a não ser que você prefira imprimir toda a tarefa e colar no caderno, tá bom? Mas não precisa. Vocês vão copiar e responder as atividades no caderno de matemática. Lembra? Copiar as perguntas à caneta e responder a lápis, tá? O nosso combinado. Mas se caso você for imprimir, tá? Não precisa copiar novamente, tá? Depois, mais abaixo, eu vou explicar como que vocês vão fazer. Então, olha só, multiplicação e divisão de números naturais. A multiplicação é a representação prática de adição de várias parcelas. Então, olha só, eu tenho 4 mais 4 mais 4. Aqui eu tenho 3 parcelas, certo? Então, eu vou somar 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, aqui eu tenho a soma 12. E a gente pode representar essa adição por meio de uma multiplicação. Quantas vezes o 4 está repetindo? 3 vezes. Então, eu tenho 3 vezes o 4, que é o mesmo resultado, 12. Como que a gente vai montar essa continha? 3 vezes o 4, 12. Lembrando que o 3 e o 4 são os fatores, são os números que serão multiplicados, tá? E o produto é o resultado da multiplicação. Então, o 3 e o 4 são fatores e o 12 é produto. Vocês vão gravar bem esses nominhos aqui, fatores e produto, tá? Que a gente vai usar bastante essas duas palavrinhas, que são os termos da multiplicação, certo? Só relembrando. A divisão é a operação matemática que associa a ideia de repartir uma determinada quantidade em partes iguais. Então, a divisão, eu vou pegar uma quantidade e dividir em partes iguais, tá? Então, como que a gente vai efetuar essa divisão? Nós vamos armar a continha dessa forma aqui. Por exemplo, 16 dividido por 3. Que número que eu vou dividir? O 16. Então, o nome dele é dividendo. Em quantas partes eu vou dividir o 16? Em 3 partes. Então, é o divisor. Em quantas partes eu vou dividir? É chamado divisor. O resultado, tá? É chamado de quociente. E o resto aqui, a setinha ficou errada, tá? O resto, nesse caso, é o 1, tá? Eu tenho o resto 1, certo? Então, eu vou fazer, olha, 3 vezes 5, 15. 15. Então, eu vou fazer 16 menos 15, 1. Ou eu vou fazer da seguinte forma. 5 vezes 3, 15. Eu tenho 15. Para chegar a 16, falta 1, certo? Então, aqui nós vamos armar a continha, tá bom? Então, o que a gente vai observar? Que na divisão, o que é a relação entre os números? 3 vezes 5, 15, né? Então, vou pegar, olha, esse dividendo, o número que eu vou dividir, o que é? É eu pegar o quociente vezes o divisor, nesse caso, 3 vezes 5, mais o resto, que é 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, deu o resultado aqui do divisor, tá? Lembrando que o resto nunca pode ser maior que o divisor. Então, que o maior resto que eu posso ter é 2, tá? Nunca igual ou maior. Se sobrou 3 ou 4 para cima, né? Aí a continha está errada, você tem que rever essa multiplicação. Lembrando que a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. Então, se eu tenho 3 vezes 5 é 15, então 15 dividido por 3, 5. Ou 15 dividido por 5, 3. A gente sempre vai fazer essa relação aqui, tá bom? Bom, aí aqui nós temos a atividade. As atividades aqui vocês vão fazer multiplicação e divisão, então tem que ler com bastante cuidado, com bastante atenção cada atividade aqui,
tá? Lembrando que quem imprimir a tarefa, eu não deixei espaço para fazer a multiplicação e eu quero todas as continhas, tá? Aqui no caderno, aliás, aqui não, né? No caderno, eu quero todas as continhas armadas efetuadas no caderno, tá? Não quero só a resposta, tá? Professora, eu fiz num rascunho. Não, você vai fazer no caderno abaixo da tarefa e responder. Para quem for copiar, copia 1, responde. Copia 2, responde, lê com bastante atenção, tá bom? Tem algumas que vão precisar fazer mais de uma continha, então a gente tem que ter bastante atenção. Então, olha só, imprimiu a tarefa, vou resolver lá no caderno. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever lá no meu caderno, respostas, né? Vai. Respostas, e aí eu vou responder a atividade número 1. Então, vou lá responder. Por exemplo, o anfiteatro da Escola de Luísa possui 10 fileiras com 12 poltronas cada. Quantas fileiras há nesse anfiteatro? Então, vou pôr 10, né? Vou armar a continha, ó, tá? 10 vezes 12. Lembrando que aqui depois a gente vai corrigir que quando tem o zero aqui, né, a gente só acrescenta, né? E aí você coloca o resultado aqui abaixo. 2, vai montar a continha da 2 e responder, tá? Se quiser colocar do ladinho aqui, também pode, não tem problema, tá? Assim você vai também economizar o espaço do seu caderno. Então, bem organizado, letra bonita, números, né, visíveis. Quando for tirar foto para enviar, cuidado com o reflexo, tá bom? Certinho? Qualquer dúvida, manda no meu número do WhatsApp que a gente vai tirando essas dúvidas aí ao longo da aula, certinho? Então, tenha uma boa aula, bons estudos e até a próxima!